muito intenso. E como que foi se perdoar o agressor? Como que foi isso pra você? Olha, desde o início, eu sempre, por exemplo, eu nunca tive raiva do meu agressor. Nunca consegui ter esse tipo de sentimento, né? Eu sempre tive uma questão de autorresponsabilidade grande, então muito rapidamente eu consegui identificar algumas coisas que me levaram para esse tipo para essa relação, no meu caso, né? Então assim, eu entendi que eu entendo que ele tinha eu entendi em seguida que uma falta de estrutura, sabe? Familiar. Depois, quando você vai observar, ele tinha lá os motivos dele. Eu é que não tinha mil motivos para me meter com esse rapaz. Pra se submeter a Entendeu? Para isso. me meter com esse rapaz, até porque ele já tinha agredido uma ex-namorada, né? Então, assim, existia indícios. Quem é que já bateu em ex-namorado que não vai bater de Porque novo? quando a gente fala disso, né? Por que eu tô tocando nesse assunto do perdão? Porque não é o perdão, às vezes ele é muito confundido com eu validar a atitude do outro. Não, E não é disso que a gente não. está falando, né? É muito importante a gente falar do perdão, porque o perdão é o que me liberta dessa situação. É o que me faz deixar para trás tudo isso que eu vivi. E também não é obrigado, você não é obrigada a ser amigo de alguém porque você Ah, perdoou. Não é essa a questão. A questão é, eu entendo e compreendo, sempre entendi. Eu sempre tive essa percepção, tá? Grande de alguns problemas dentro dele. Eu sempre entendi. eu consegui compreender isso muito rapidamente. Então, a ponto de não conseguir nem ter raiva. Porque você percebe uma pessoa com tanto problema, né? Ele precisa de tratamento. Ele precisaria era de tratamento, ele precisaria mesmo era de um acompanhamento, sei lá, de mais orientação. Não perdi, não quis perder o meu tempo, tá? Uhum. Pensando nas possibilidades que ele teria para a vida dele. Eu pensei só Tinha que. uma sequência de coisas, né? Na verdade, existem alguns destinos para ele, né? Ele cometeu um crime. Pois é, e assim, no meu caso especificamente, não por minha causa, porque eu nunca quis, eu nunca fui, eu nunca fiz, eu nunca dei queixa, eu nunca dei queixa. Mas assim, Eu era consegui sair totalmente. dessa Você situação, pode. mas alguns anos depois, ele foi preso por outros Uhum. motivos, mas ele foi preso, né? E é, coincidência ou não, eu estava assistindo televisão, né? Como que foi para Quando você eu ver isso? vi, né? Para mim, para mim eu esperava. Assim, eu acho que a gente pode. Quanto tempo que a gente pode se comportar? É, muito, A conta chega, a né? conta chega, A né? Então, conta assim, eu chega. sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa. Então, mas eu já tinha, assim, a questão com ele realmente para mim nunca foi problemática, mas comigo mesmo sim, porque logo em seguida eu percebi que ele era, para mim, no meu ponto de vista, eu achava que ele era doente, né? Doente mesmo, completamente doente. O que eu vivi com ele foi claro, claro que era, ele não estava legal. Então, a culpa era minha. Então, para mim, a dificuldade foi me perdoar. Foi me perdoar. Mesmo porque você foi condicionada a ser culpada desde Desde sempre, sempre. Isso tá? já era meu, mas assim, eu tive uma facilidade em perdoar. Eu tive a oportunidade de encontrar algumas vezes posteriormente, assim, na rua. É, A primeira vez, assim, no início eu me sentia um pouco mal, né? Eu me Desconfortável. sentia desconfortável, passava mal, né? Uhum. Mas assim, depois é uma coisa Você seguiu. que eu segui, que eu bola pra frente. Pra mim sempre foi muito mais difícil me perdoar por ter me permitido chegar a tal ponto. De repente, por tudo que eu refleti na minha família, né? Aí, quando tudo passa, você fala: Poxa, por que eu permiti que meus pais vivessem uma coisa tão terrível? Eu sou mãe, hoje eu sou mãe de três. Meu Deus do céu, meus pais são muito fortes. Eu nem imagino o que é A gente passar essa. passando do outro lado, né? Entendeu? O que é isso, né? É uma luta enorme. Então, isso é muito difícil, né? E eu posso te falar, além do perdão, dessa coisa de culpa mesmo, você tem muita vergonha da sua Entendi. história. Você fica com muita vergonha,
né? Então, isso te atrapalha. Eu, graças a Deus, eu falo que eu tive esse meu momento de depressão um pouco mais, muito forte, com síndrome do pânico também, mas eu teve até a página B também, entendeu? Eu tive muita força da minha família, então pouco tempo depois eu percebi que calma, vamos, bola pra Eu frente vou seguir. e vou seguir minha vida e conseguir superar.